Olá pessoal, hoje eu trago para vocês aqui uma planilha de incerteza de medição. Esse ensaio aqui é um ensaio de determinação do índice de iodo, e aqui esse ensaio dá para dividir em duas etapas. Tá? Aqui estou colocando para vocês a primeira etapa como sendo uma padronização do tiosulfato e a segunda etapa a titulação da amostra efetivamente. Nesse primeiro caso aqui, esse modelo matemático aqui é o que vai me dar toda essa parte da padronização, quer dizer, o modelo matemático do ensaio, né? Isso é muito importante para o cálculo de incerteza, é a primeira coisa que eu tenho que me ater, né? Se eu quero calcular incerteza, eu tenho que ter em mãos o modelo. Esse modelo normalmente ele está onde? Ele está no procedimento, ele está no método, certo? E aqui nós entendemos que a concentração que eu estou procurando aqui determinar, que é a concentração do tiosulfato que eu vou precisar usar para segundo momento, que ele vai multiplicar aqui, essa concentração do tiosulfato ela se obtém pela divisão da massa pela massa molar, e também nós temos aqui ainda, antes de dividir, eu tenho massa do iodato de potássio vezes a pureza, dividido pela massa molar do iodato pelo volume titulado. Isso aqui vai me dar então a concentração do tiosulfato. Então em base a esse modelo matemático que eu vou criar a minha planilha de incerteza de medição, que é essa aqui. Essa aqui é a planilha da primeira etapa. Na segunda etapa, eu tenho um outro modelo matemático, e aí eu vou ter outra planilha de incerteza de medição, tá certo? Que vai juntar, na verdade, a incerteza da primeira e vai colocar tudo numa planilha só. Nesse vídeo, a gente vai falar só sobre essa primeira etapa, tá certo? Porque a outra, se você entendeu essa aqui, você vai entender essa aqui também, porque no fundo é tudo a mesma coisa, né? O método do Isogun que ele preconiza, olha, primeiro você modela o teu ensaio, depois que você modelou, você acabou de criar uma equação, uma função, melhor dizendo, né? Que relaciona as entradas com uma e apenas uma saída. Então, se eu quero calcular a incerteza da minha saída, nesse caso aqui a incerteza da concentração do tiosulfato, eu vou ter que me ater a incertezas das entradas, que é isso que a gente faz nesta planilha aqui, tá certo? Aqui tá, coloquei novamente o modelo matemático aqui, e a gente percebe o quê? Que aqui, ó, eu vou entrar com a massa do iodato em quê? Em miligramas. Vou entrar com a pureza em fração mássica, então normalmente é 0,999 alguma coisa, né? Ou seja, daqui eu já corrijo e pego somente a massa do iodato, né? Retirando aqui as impurezas. Então, com essa multiplicação, eu corrijo esse problema. Aqui embaixo tem a massa molar do iodato. Eu vou entrar com gramas por mol. O volume eu vou entrar em ml. O que vai gerar a unidade de saída aqui? Mol por litro. Por quê? Olha, se eu pegar miligrama, que é o caso dessa entrada aqui, miligrama, e aqui eu tenho mililitro. Se eu cortar os milis, fica grama aqui em cima e litro aqui embaixo, ok? Se eu pegar aqui então grama, né, que é a massa pesada, e dividir pela massa molar, o que eu vou ter? Eu vou ter um número de mols. Então, na verdade, a saída vai ser mols, número de mols por litro, que é o que está aqui, que mostra para nós a saída, né? Nesse arranjo aqui. Então, tem um mili aqui, que vai cortar com esse mili, fica grama por mol, que vai dar um mol, e a gente tem a saída justificada aqui. Muita atenção nessas entradas aqui e nas unidades de entrada, porque isso pode dar um baita de um problema no cálculo da incerteza. E no final das contas, é importante ver que a junção das unidades, né, as unidades de entrada juntas, propagadas no modelo, tem que confirmar a unidade de saída, certo? Então isso é importante. Aqui eu tenho então
as fontes especificadas. Note que apareceu aqui, ó, duas vezes a incerteza da massa. Então, eu tenho a massa, essas três primeiras linhas aqui em relação à tara, e essas outras três linhas aqui, que são as mesmas incertezas em relação à pesagem. Porque se considera aqui que eu tarei a balança. Então, quando eu taro a balança, eu já estou executando uma pesagem. Não deixa de ser uma pesagem, tá certo? A única coisa que eu faço é apertar no botãozinho lá para ela ir para o zero, mas ela já realizou uma pesagem, já está pesando, né? Então, essa propagação de incerteza ocorre duas vezes. Por isso, a gente entra com duas vezes essa certeza da massa aqui. A outra incerteza é a da pureza, porque também está ali, né? Essa incerteza da pureza nem sempre está disponível, né? Muitas e muitas situações eu já procurei lá no certificado do sal ou do metal, enfim, que foi usado aqui para preparar essa solução, tá certo? E não encontrei. Então é muito importante, porque aqui, ó, veja bem, aonde é que nós vamos ter a nossa rastreabilidade deste ensaio? Quem é que é o padrão aqui, né? O padrão, nesse caso aqui, é o iodato. Então, é o iodato que precisa estar rastreado, precisa ter bem claro a sua pureza, a incerteza da pureza, deve ter um certificado que ateste que ele é rastreado a um padrão NIST ou um padrão MRC, tá certo? Então, se vocês não tiverem essa rastreabilidade aqui, não adianta calcular a incerteza, porque não basta a incerteza estar boa se eu estou usando um padrão não rastreado, ok? Então, as coisas se complementam. Então, estou justamente padronizando o tiosulfato com o iodato. Se o iodato estiver errado, tudo mais para frente também vai estar. Tá certo? Então, esse é um ponto também importante de a gente comentar aqui. Então, por isso eu coloquei pureza aqui e vou buscar essa fonte no certificado, então, do iodato. E depois eu tenho aqui as fontes em relação à titulação. Tá certo? Titulação, o que vai aqui na forma? Vai o volume titulado. O volume titulado é dado por uma bureta. Tá certo? Então, aqui vai entrar as fontes da bureta. E, finalmente, a incerteza da massa molar, obtida aí em tabelas da IUPAC. Como eu tenho o elemento KO3, eu vou ter que juntar as incertezas desses elementos numa incerteza combinada, né, que eu tenho colocado aqui, ó. Essa aqui é a incerteza combinada da massa molar da substância. Então, aqui está ela já combinada, né? Todos os elementos que compõem a molécula. Com isso, eu fecho as estimativas de incerteza. Por quê? Porque todas elas estão referenciadas no modelo matemático. O modelo matemático me diz que são 4 as principais fontes. Eu tenho aqui as 4 principais fontes detalhadas, né? Cada fonte está detalhada. Muito bem. Então, as estimativas eu vou obter, por exemplo, aqui em balança, né? O que a gente vai entrar com incerteza de balança, né? Bom, o certificado de calibração da balança vai me fornecer o erro máximo dela, vai fornecer a incerteza, e eu, para ganhar tempo aqui e também otimizar o processo, eu chamo de erro máximo de balança, a incerteza máxima da balança e o erro máximo da balança. Ou um critério já estabelecido pelo próprio laboratório, né? Por isso, isso é importante, porque ele poupa trabalho depois, né? Porque daí, quando vier uma nova calibração de balança, não precisa toda hora mudando a planilha aqui. Ele tem um critério de aceitação que é 2 miligramas, ok? Excentricidade também é uma fonte possível de ser colocada, às vezes ela aparece no certificado de calibração das próprias balanças. E a resolução da balança também é uma fonte muito importante, tá? No caso aqui, eu vou entrar com a resolução. Neste caso, não se esquecer que se eu entrar com a resolução inteira, eu divido por raiz de 12, né? Se eu entrar com metade da resolução, eu vou dividir por raiz de 3, como eu fiz aqui, tá? Bom, tara é as mesmas fontes de incerteza, a estimativa. Pureza eu vou buscar no certificado. E aqui eu tenho o erro máximo da bureta, que vem também do certificado da bureta. Erro, incerteza, colocado aqui combinado junto já. A resolução da bureta, tá certo? Que vai me dar essa dúvida em relação ao que eu estou lendo. E o efeito da temperatura, porque aqui nós temos uma dilatação, tanto do vidro quanto do solvente, no caso a água aqui.
tá certo? Essa questão da dilatação é importante, porque a vidraria é calibrada a 20 graus. Qualquer outra temperatura que não seja 20 graus não garante volume de vidraria nenhuma, né? Então eu tenho que comparar, eu tenho que verificar qual é a temperatura que eu estou trabalhando, a máxima temperatura de afastamento, né, desses 20 graus, e conseguir estimar através de um cálculo que a gente conhece, o cálculo da física lá, né, que é a dilatação volumétrica. Aqui eu coloquei aqui, ó, a dilatação volumétrica, que é o volume total da bureta, o coeficiente, a diferença entre os coeficientes de dilatação da água e do vidro, e a variação da temperatura máxima em relação à referência, que é 5 graus. Então, eu estou estimando aqui justamente esse efeito. Poderá se concluir depois, lá no fim, que esse efeito não é significativo, tá? Mas nesse momento eu não estou me importando com isso. Estou me importando em colocar aqui e calcular. Tá certo? A distribuição de probabilidade é algo muito importante, que eu devo atribuir a cada fonte, porque é a partir dela que eu vou obter meu divisor. Aqui no caso, como todas elas eu adotei sendo retangular, o divisor é a raiz de 3. Com isso eu vou obter uma incerteza padrão, que nada mais é do que a estimativa dividida pelo divisor. Que significa incerteza padrão? Significa as fontes brutas transformadas em desvios padrão. É assim que funciona a lei de propagação das incertezas de acordo ao Isogan, tá certo? Eu preciso converter todas as fontes primeiro em desvios padrão, mas ainda não estamos em condições de combinar essas fontes. É preciso ainda calcular a sensibilidade de cada fonte. Para isso a gente tem que olhar para o modelo. Não tem como saber a sensibilidade das fontes de entrada sem olhar para o modelo e analisar o modelo e ver quando M varia, quanto vai variar o C1, quando P varia, quanto vai variar o C1. Né? Como é que a gente vai calcular isso aqui? Bom, matematicamente a gente vai utilizar o processo do cálculo de derivada parcial desse modelo matemático aqui. Através da derivada parcial eu consigo obter justamente a taxa de variação de cada uma dessas entradas, que são as minhas fontes de incerteza em relação à saída. Foi o que eu fiz aqui. Então aqui embaixo aparece aqui, ó, as derivadas parciais em relação à massa, a pureza, o volume, tá certo? Então estão aqui, ó. Por exemplo, a derivada parcial da massa, da concentração em relação à massa, é a pureza sobre massa molar vezes o volume titulado, tá certo? A massa que subiu. É uma regra da derivada. Assim você vai fazer para todos os quatro, obtendo assim as quatro equações que vão compor aí o coeficiente de sensibilidade. Bom, esse coeficiente de sensibilidade é colocado para cá. Note que eu tenho todos eles iguais. Por quê? Porque todos eles se tratam da mesma fonte, massa, né? Depois eu tenho uma pureza, e tenho 3 para volume e 1 para massa molar. O que eu faço, né? Agora, a questão aqui é a incerteza. A contribuição para a incerteza, então, é justamente a padrão vezes o coeficiente de sensibilidade. E aí, aqui, nessa multiplicação desse por esse, é que eu vou realmente ponderar cada fonte e colocar na justa medida cada uma das fontes. Só agora eu posso combinar essas fontes, o que eu vou chamar de incerteza combinada, né? Que elas já estão padronizadas e já estão ponderadas. Então aqui eu vou obter o resultado da incerteza combinada, ok? Depois eu vou expandir essa incerteza combinada para chegar numa confiança de 95%, que é o que normalmente se faz. Combinando os graus de liberdade aqui, eu obtenho o grau de liberdade combinado, chamado de VFF, e através dele eu busco lá um K, tá certo? O Excel faz isso automaticamente, né? Pega lá a inversa de T, e aí eu vou obter aqui a incerteza expandida, finalmente, que é a combinada multiplicada por 2, neste caso. E aí eu tenho a incerteza expandida dessa primeira etapa aqui, ou seja, da padronização, né, do tiosulfato de sódio, ok? Um detalhe importante aqui que às vezes as pessoas não se dão conta nos laboratórios, é essa questão da unidade, né? O coeficiente de sensibilidade tem uma unidade, porque se vocês olhar aqui embaixo, ó,
esse coeficiente de sensibilidade ele é uma equação. Então, o que vai ficar aqui a unidade, né? Ó, a unidade aqui é grama por mol, que é a massa molar, vezes ml. Então, aqui está aqui, ó, 1 sobre, que em cima o P não tem unidade, fica 1 sobre gramas por mol por ml, que é o que está aqui. Veja, quando eu multiplico a incerteza padrão, que a unidade dela é miligrama, pelo coeficiente de sensibilidade, cuja unidade é 1 sobre grama por mol por ml, isso aqui, essa multiplicação aqui de unidades vai me gerar no final o mol por litro. Então isso é muito importante, né? Tem que bater. Então o coeficiente de sensibilidade ele ajuda, né, nessa questão de ajustar as unidades de saída, todas elas iguais. Então, ó, eu estou entrando com miligrama, estou entrando com ml, estou entrando com grama por mol, mas a saída eu tenho tudo mol por litro, certo? Isso é muito importante. Eu só posso combinar, né, as fontes com as unidades iguais. Isso tudo é feito por esse coeficiente de sensibilidade aqui. Não é que ele seja um conversor de unidades, não é. É que ele tem sua própria unidade, tá certo? Então, por isso que a gente tem aqui esse acerto final em mol por litro, tá? Muito bem, então eu acho que é isso. A ideia é só dar uma explanação geral sobre como se calcula a incerteza, né, de um ensaio físico-químico. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo.